Era um dia muito movimentado. Jesus havia atravessado o mar e, assim que desceu do barco, uma multidão enorme se reuniu em volta dele. As pessoas queriam vê-lo, ouvi-lo e receber cura. Todos estavam animados. Mas, no meio daquela multidão, havia um homem com o coração muito apertado. O nome dele era Jairo. Ele não era qualquer homem. Jairo era um dos principais da sinagoga, um lugar onde as pessoas iam para orar, ler as escrituras e aprender sobre Deus. Todos o respeitavam, pois ele era um líder importante entre o povo. Mas naquele dia, Jairo não se importava com sua posição, nem com o que os outros iriam pensar. Sabe por quê? Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais! Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos, porque a filhinha dele, de apenas 12 anos, estava em casa, muito doente. Tão doente, que parecia que a qualquer momento ela iria morrer. Jairo estava desesperado. O amor que ele sentia por sua filha era enorme. Ele a via deitada, fraca, sem forças. E o coração dele doía demais. Foi então que Jairo ouviu dizer que Jesus havia chegado na cidade. É ele, pensou Jairo, só ele pode curar minha filha. Eu preciso correr até Jesus, antes que seja tarde demais. Sem perder tempo, Jairo correu pelo meio da multidão. Ele empurrava um pouquinho aqui, desviava dali, até que finalmente chegou bem na frente de Jesus. E sabe o que ele fez? Mesmo sendo um líder importante, Jairo se ajoelhou aos pés de Jesus, diante de todos. Isso mesmo, ele se humilhou, mostrou que precisava de ajuda, porque o amor pela sua filha era maior do que o orgulho. Com os olhos cheios de lágrimas e o coração cheio de fé, Jairo clamou: minha filhinha está morrendo. Por favor, venha comigo. Coloque suas mãos sobre ela, para que ela fique curada e viva. Marcos 5:23. Ele acreditava de verdade que Jesus tinha poder para salvar sua filhinha. Ele não pediu só por palavras, ele implorou com todo o seu coração. Jesus olhou para Jairo com carinho. Ele sabia o quanto aquele pai amava sua filha e decidiu ir com ele. Mas o que será que aconteceu no caminho? Será que eles chegaram a tempo? Assim que Jesus ouviu o pedido de Jairo, aquele papai com o coração cheio de fé e esperança, ele não hesitou. Jesus se levantou e disse que iria com ele. Jairo se encheu de alegria e juntos começaram a caminhar pelas ruas em direção à sua casa, onde a pequena menina estava muito doente. Mas eles não estavam sozinhos. Uma multidão enorme começou a seguir Jesus. Crianças, adultos, velhinhos, mães com seus filhos no colo, pessoas doentes, curiosos. Todos queriam ver o que Jesus faria. Alguns cochichavam: será que ele vai mesmo curar a filhinha de Jairo? Outros diziam: eu vi Jesus curar um cego, eu preciso ficar perto dele. E havia também quem apenas queria tocá-lo, nem que fosse na pontinha da roupa. O caminho estava apertado, cheio de gente por todos os lados. Jairo, andando ao lado de Jesus, olhava para frente com o coração acelerado. Será que vamos chegar a tempo? Minha filha está tão fraquinha. E foi então, no meio daquela multidão agitada, que algo surpreendente aconteceu. Uma mulher muito doente, que sofria há 12 anos com um fluxo de sangue, estava ali. Ninguém conseguia curá-la. Ela já havia gastado todo o seu dinheiro com médicos, mas em vez de melhorar, só piorava. Ela se sentia cansada, triste e isolada. Porque naquela época, uma mulher com aquela doença não podia nem ficar perto das outras pessoas. Mas ela ouviu falar de Jesus, e quando soube que ele estava ali, tão perto, o coração dela se encheu de coragem. Ela pensou: se eu apenas tocar na roupa dele, eu serei curada. Com muito esforço, ela se espremeu no meio da multidão, passou por entre as pessoas, se abaixou, se
levantou, até que finalmente tocou na orla da roupa de Jesus. Na mesma hora, ela sentiu. Algo aconteceu dentro dela. A dor parou, o sofrimento desapareceu. Ela estava curada, mas não foi só ela que percebeu. Jesus também sentiu. Ele parou, olhou ao redor e perguntou: quem foi que me tocou? Os discípulos ficaram confusos. Mestre, com tanta gente te apertando de todos os lados, o Senhor pergunta quem te tocou. Mas Jesus sabia. Aquele toque foi diferente. Alguém havia tocado com fé. A mulher, com medo, se ajoelhou e contou tudo. Fui eu, Senhor. Eu toquei no Senhor e fui curada. Jesus sorriu com ternura e disse com voz doce: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Marcos 5:34. Enquanto isso, Jairo esperava. O tempo estava passando. Será que Jesus ainda chegaria a tempo de salvar sua filhinha? Depois que Jesus disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia, eles continuaram o caminho até a casa. Jairo não sabia o que esperar. Seu coração estava apertado, mas as palavras de Jesus estavam vivas dentro dele, como uma luzinha de esperança. Ele segurava firme a fé, passo por passo, ao lado do Salvador. Finalmente, eles chegaram. A casa de Jairo estava cheia de gente. Familiares, vizinhos, amigos. Todos estavam ali, e o que se ouvia eram choros bem altos, lamentos e gritos de tristeza. Havia muito barulho. As pessoas choravam com dor. Aquela menininha tão doce e querida tinha morrido. Alguns estavam sentados, com o rosto escondido entre as mãos, outros enxugavam os olhos com lenços. Algumas mulheres choravam alto, como era costume naquela época para demonstrar o sofrimento. O clima era de luto, tristeza e desespero. Mas então, Jesus entrou. Ele entrou com calma, com paz no olhar. E quando viu toda aquela confusão e barulho, Jesus falou algo que ninguém esperava ouvir, porque todo esse choro e alvoroço. A menina não está morta, ela só está dormindo. Na hora, as pessoas pararam e ficaram em silêncio por um momento. Olharam umas para as outras, e então, começaram a rir. Sim, elas riram de Jesus. Mas não era uma risada alegre, era uma risada de zombaria, como se dissessem: ele não sabe o que está falando. Nós vimos. A menina está morta. Elas não entendiam o que Jesus queria dizer. Achavam impossível que alguém pudesse voltar à vida, mas Jesus sabia exatamente o que ia acontecer. Ele não se deixou abalar pelo riso e pela incredulidade, porque Jesus via algo que ninguém mais via. Onde todos viam fim, Jesus via um novo começo. Onde havia tristeza, ele estava prestes a trazer alegria. Com todo o amor e poder de Deus, Jesus sabia que aquela casa que hoje chorava, em breve estaria cheia de sorrisos e alegria. Mas como isso seria possível? Depois que todos riram de Jesus, achando que era impossível aquela menininha voltar a viver, Jesus fez algo surpreendente. Ele pediu que todos saíssem da casa. Toda aquela confusão, choro e descrença precisavam ir embora. Jesus queria que aquele momento fosse íntimo, calmo e cheio de fé. Então, ele entrou no quarto onde a menina estava deitada, acompanhado apenas de 3 de seus discípulos: Pedro, Tiago e João, e também dos pais da menina, Jairo e sua esposa. O quarto estava silencioso. A pequena menina estava ali, tão quietinha, como se estivesse apenas dormindo. O coração dos pais estava apertado. Eles estavam emocionados, de pé, ao lado da cama da filha. Olhavam para Jesus com olhos cheios de esperança. Eles não entendiam como, mas confiavam. E então, o momento mais lindo aconteceu. Jesus se aproximou da cama devagar, com todo o carinho do mundo. Ele pegou a mãozinha da menina, com muita ternura e, com sua voz cheia de autoridade e amor, disse palavras que transformaram tudo: Talita cumi. Essas palavras queriam dizer: menina, eu te digo, levante-se. E no mesmo instante, algo maravilhoso aconteceu. A menininha abriu os olhos. Seus dedinhos se mexeram. Ela respirou fundo e, como se nada tivesse acontecido, ela se levantou e começou a andar. Sim,
A menina estava viva. Seus pais ficaram com os olhos arregalados, a boca aberta, sem acreditar no que viam. Depois, a alegria explodiu. Eles choraram, mas agora de felicidade. Os discípulos ficaram maravilhados. Era como se o céu tivesse descido até aquele quarto. Jesus havia feito um milagre. E sabe o que ele disse logo depois? Com um sorriso no rosto e o cuidado de um verdadeiro pastor, Jesus falou algo bem simples, mas muito especial: deem algo para ela comer. Porque agora a menina não estava mais doente. Ela estava viva, saudável e faminta como qualquer criança cheia de vida. E essa foi a linda e emocionante história da filha e Jairo, a menina, que Jesus trouxe de volta à vida. Viu como Jesus é maravilhoso? Ele ouviu o pedido de Jairo, caminhou até a casa dela e, mesmo quando todos achavam que era tarde demais, ele mostrou que tem poder até sobre a morte. Jairo e sua família aprenderam que, mesmo nos momentos mais difíceis, a gente precisa confiar em Jesus com todo o coração. E sabe o que é mais incrível? O mesmo Jesus que ajudou a filha de Jairo ainda está conosco hoje. Ele escuta nossas orações, cuida da nossa família e pode fazer milagres quando acreditamos de verdade. Por isso, nunca tenha medo. Quando você estiver triste, com medo ou precisando de ajuda, ore, fale com Jesus e confie nele. Porque com Jesus do nosso lado, nada é impossível. Ele transforma a tristeza em alegria e enche nossos corações de esperança. Até a próxima história, amiguinhos. Que Deus abençoe cada um de vocês.